Olá, seja muito bem-vindo à Semana do Jovem Investidor. Finalmente acabou a espera. Meu nome é Carol, sou fundadora do Jovens na Bolsa, empresa que vem levando educação financeira de forma gratuita para milhares de pessoas e que já possui centenas de alunos espalhados não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Então vamos lá, como vai funcionar essa Semana do Jovem Investidor? Serão 4 aulas comigo, onde o meu principal objetivo é te entregar conteúdo, tá? Sem enrolação, conteúdo de verdade e também passar a minha metodologia, a minha filosofia, a forma que eu penso quando o assunto é investimentos. E no final dessas 4 aulas, para te auxiliar, eu fiz um cronograma de estudos, no qual você vai ter acesso, porém você precisa se cadastrar no link aqui embaixo, tá? Então não deixa de se cadastrar para você receber esse cronograma, para você conseguir estudar, caso você não tenha condições de comprar o curso dos jovens na semana que vem. Você vai ter esse cronograma com passo a passo para você conseguir continuar os seus estudos, tá bom? Então não deixa de se cadastrar. Então vamos lá, qual a grande ideia dessa semana, né? O que eu quero passar para vocês é o seguinte: você é único, seus investimentos também têm que ser, tá? Vocês vão entender muito bem essa frase até o final da aula. Se você ficar até o final, você vai entender o porquê que eu tô falando isso logo agora no início e a importância disso, tá bom? Então, para começar a explicar, eu queria contar rapidamente a minha história para vocês entenderem o porquê dessa frase. Então, vamos lá. Com quem que eu comecei a estudar? Né? Um dos meus principais mentores, né, que me deu mentoria por uns 6, 7 meses, né, toda semana, foi o Daniel Funabashi, que é assessor, é um grande assessor da XP Investimentos, tem mestrado em finanças, tem MBA, enfim, tem um currículo invejável pela maioria das pessoas. Ele é muito bom, eu admiro muito ele e ele me passou essa visão 360 que um bom assessor tem. Então, por ele ser o meu mentor, eu acabei enraizando muito isso em mim. E o que é essa visão 360? Logo quando eu comecei a investir, eu comecei em 2017. E de 2018 para 2019 foi quando eu conheci ele. Em 2019 eu comecei a fazer essa mentoria com ele. Então eu já tinha um bom conhecimento, porém a mentoria com ele foi essencial para eu abrir a minha mente para todas as classes de ativos. Por quê? Quando eu comecei, eu percebi que todo mundo só falava de ações. Ações para todos os lados, no máximo ali um fundo imobiliário, enfim. Ninguém falava sobre renda fixa, ninguém falava sobre bitcoins, né? Para quem não sabe, eu invisto em bitcoins desde 2018. Ninguém falava de investimentos dolarizados. Hoje todo mundo fala, todo mundo. Agora, quando eu comecei a investir no exterior, o dólar estava R$4 e já me falavam que estavam caro. Quando o dólar estava R$4, foi quando eu comecei. Naquela época não tinha muita gente que falava não, um número bem menor. Então assim, ter um mentor, né, um bom mentor, um assessor, me trouxe essa visão panorâmica. Então eu aprendi com ele sobre fundos de investimento, estudei todos os tipos de fundos multimercados, fundos de ações, fundos de renda fixa, até fundos quantitativos, por exemplo, foi ele que me apresentou. Então, por conta dessa visão panorâmica, eu comecei a ter bons resultados em quase todas as classes de ativos. Então, comecei a investir no exterior, eu tinha criptomoedas, com renda fixa eu conseguia fazer boas operações, né, com tesouro direto. Quando você compra a uma taxa, aquela taxa cai, você faz meio que um trading, né, com tesouro direto. Comecei a enxergar essas oportunidades também, e aí comecei, né, a investir em ações, fundos imobiliários, enfim, sempre pensei ali em ter uma carteira diversificada, e aí comecei a ter ótimos resultados. Então, quando eu comecei a desenvolver o curso dos Jovens na Bolsa, eu coloquei essa metodologia dentro do curso, né? E por quê?
não existe o melhor investimento do mundo, existe o melhor investimento para você. Então, o meu objetivo é te ensinar a pensar. O meu objetivo é que você conheça todas essas classes de ativos, que você conheça o seu perfil de investidor, para que você entenda a quantidade de capital que você tem para você escolher o melhor investimento, para você montar a sua carteira de investimentos. Eu não estou falando que você precisa inventar a roda, que você precisa criar uma metodologia só para você. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nem sempre o que a maioria dos influencers fazem, né? A maioria só fala de ações, só investe em ações. A gente sabe que ações é o ativo, é o investimento mais rentável do mundo, né? A gente sabe disso, só que nem sempre é o ideal para todo mundo, porque cada um está passando por um período ali da sua vida, que nem sempre investir em ações vai ser o ideal. Então, olha só, eu já vou explicar mais sobre isso para que vocês entendam, tá? Então, para resumir, essa visão que eu aprendi, que eu tive com o meu mentor, eu apliquei, comecei a ter resultados, isso se chama Skin in the Game, né? Então, eu criei um método para fazer com que o aluno começasse a pensar, né? Pensar para que ele conseguisse montar a carteira de investimentos dele. Porque o que acontece? A maioria dos cursos por aí, eles falam sobre renda fixa, sobre fundos de investimento, só que aquelas pessoas que estão falando sobre isso, elas só sabem sobre aquilo na teoria, porque elas não investem de fato, entende? Então, é muito complicado, né? Porque como que você vai ensinar uma pessoa a ter resultado com aquilo se você nem investe naquilo, entende? Então, essa visão 360, para mim, é essencial, tá? Então, se você está aqui assistindo, é porque você sabe a importância de investir, tá? Eu pressuponho isso. Se você está aqui nesse canal, você está tendo acesso a uma informação que apenas 5%, presta atenção, apenas 5% dos brasileiros têm, tá? Porque hoje a gente tem 5% da população investe em bolsa, tá? Grande parte não sabe absolutamente nada e talvez demore décadas aí, espero que não, né? Espero que não, mas talvez demore décadas para essa informação chegar na massa, tá? O que é muito triste, né? A gente, os jovens aqui, tá fazendo a nossa parte, mas infelizmente o Brasil tem 200 milhões aí de habitantes, vai ser um grande desafio. Então vamos lá. Eu vou explicar aqui o tripé da minha filosofia de investimentos antes da gente ir para a prática, tá? Nessa aula eu vou passar os primeiros passos na prática, eu gosto muito disso, então vocês já vão ter lição de casa para fazer, mas isso é daqui a pouco, tá bom? Então vou explicar rapidamente aqui qual que é essa metodologia, tá? Qual é a forma que eu penso e que eu ensino os meus alunos. Então vamos lá, primeira coisa, conhecimento, né? Você precisa conhecer todas as possibilidades. Você não pode só estudar ações e fundos imobiliários e acabou. Não, só estudo isso, o resto é porcaria, não funciona não. Você precisa conhecer o que existe de melhor em cada classe de ativo, tá bom? Não estou falando que você precisa ser especialista no assunto. Longe disso, até porque eu não sou especialista em todas as classes de ativos, muito longe disso. Só que eu acompanho, eu estudo com os especialistas, eu acompanho os especialistas. Por exemplo, eu acompanho uma das maiores especialistas em renda fixa do país. Então, se ela está falando algo, eu fico muito inclinada a acreditar naquilo porque ela é muito boa. Então, aquilo me dá um norte muito grande do que fazer, entende? Se eu acompanho um grande especialista, por exemplo, em gerir recursos de terceiros, né? Por exemplo, se eu acompanho ali os principais gestores do país, eu me sinto muito mais confiante para tomar decisões com os meus investimentos. Então é isso que eu estou falando para vocês. Vocês precisam não só saber ali conhecimento teórico, mas acompanhar essas pessoas também, né? Que são referência, para que vocês tenham um norte ali do que fazer e ter mais convicção na tomada de decisão dos investimentos de vocês, tá bom? Então é isso que eu tento passar para os meus alunos.
Segunda coisa, você precisa definir muito bem os seus objetivos, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Para cada tipo de objetivo, existe um investimento ideal. E as pessoas, infelizmente, não entendem isso. Vou explicar melhor agora. Vamos supor que você esteja buscando renda mensal. Você precisa de renda, você quer renda mensal, você quer ver dinheiro pingando ali na sua conta todo mês, tá? Para ajudar a pagar as contas, enfim, não sei. O que você vai precisar? Investir em fundos imobiliários e ações, que vão te pagar proventos todos os meses, né? Fundos imobiliários geralmente pagam todos os meses. Se você focar em ações pagadoras de dividendos, a cada 3 meses ali, você vai receber. Então, a sua carteira vai ter que ter uma grande composição em fundos imobiliários e ações. Agora, vamos supor que o seu objetivo é acumular dinheiro para daqui 1 ano da entrada em um apartamento. Recebi essa mensagem esses dias no inbox do meu Instagram. Tinha uma moça lá que estava com 30 mil e ela falou assim, ó, Carol, tô guardando esse dinheiro para dar entrada no meu AP daqui 1 ano. Onde eu coloco? Né? Então, olha só, já pensou se essa menina coloca o dinheiro em ações? Porque todo mundo fala que só ações funcionam. Já pensou a merda? Então, se a pessoa tem um objetivo de curto prazo, ela não pode colocar o dinheiro na bolsa. Principalmente Bolsa Brasil, né? Que é o risco Brasil, país emergente. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo no nosso país. Então, se você tem um objetivo de curto prazo, uma quantia ali que você vai precisar daqui 1 ano, o mais ideal é que você monte uma carteira mais focada em renda fixa, tá? Talvez um produto de renda fixa, um fundo de renda fixa, de crédito privado, talvez, uma LCI, um CDB, entende? Por exemplo, mais um exemplo aqui, vamos supor que você queira se aposentar daqui 20 anos, né? Ou que você tem um capital que você não vai precisar usar aí pelos próximos 3 a 5 anos. Nesse caso, aí sim faria sentido você montar uma carteira diversificada e colocar uma parte do seu capital, dependendo do seu conhecimento e perfil de risco, em bolsa. E não só Bolsa Brasil, mas também Bolsa Americana. Colocar uma parte desse capital dolarizado. Então, olha só as diferentes ramificações que nós temos de acordo com os nossos objetivos. E último, por exemplo, separei mais um aqui, investimento para filhos. Poxa, Carol, eu quero fazer uma poupança, né? Para o meu filho ali todo mês, colocar 30, 50, 100 reais, onde eu coloco, né? Uma opção conservadora, por exemplo, seria um Tesouro IPCA, onde você todo mês vai fazendo os aportes, você vai receber uma taxa fixa, mais a inflação do período. Vocês sabem que a poupança está rendendo menos do que a inflação. O CDI está rendendo menos do que a inflação. A inflação dos últimos 12 meses está em 4%, 5%. O CDI está em 2, 3%. Então, olha só, as pessoas estão perdendo dinheiro, estão ficando mais pobres, porque não tem educação financeira. Ah, Carol, mas o investimento para o meu filho é para daqui 15 anos, 20 anos. Então, talvez colocar uma parte desse dinheiro em ações, em bolsa, né, seja uma boa opção. Enfim, pessoal, a gente tem um leque aí de opções. Espero que agora vocês tenham entendido quando eu falo, você é único. Seus investimentos também precisam ser. E essa é a minha obrigação como educadora, né? Eu tenho alunos, então a minha obrigação é mostrar o melhor caminho para o objetivo deles. Eu, como educadora, tenho a obrigação de fazer isso. Eu não sou uma influencer, né? Que eu mostro aqui onde eu aplico o meu dinheiro e isso serve para todo mundo? Óbvio que não. Eu preciso ensinar o meu aluno a pensar. Ele precisa andar com as próprias pernas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais da minha metodologia, da filosofia dos Jovens na Bolsa. E agora, antes da gente começar com o conteúdo, se você achou até aqui, eu quero que você agora se concentre, foque, pegue o seu celular,
Tira uma foto aqui agora e posta lá no Instagram, se você usa Instagram, posta lá nos stories assim, hashtag #SouÚnico. Só quem está participando da Semana do Jovem Investidor vai entender, tá? Então corre lá que depois eu vou repostar todo mundo. Eu quero saber, quero ver quem é que está acompanhando, que está comigo aqui na Semana do Jovem Investidor. Então vamos lá. Eu vou falar aqui hoje, de forma resumida, sobre algumas classes de ativos, as principais, e também vou mostrar as rentabilidades históricas de cada um deles, porque eu quero passar aqui para vocês algo realista, né? Uma rentabilidade realista, tá? Eu não estou aqui para iludir ninguém, tá? Então, o meu objetivo é mostrar o quanto você pode rentabilizar o seu dinheiro com investimentos, tá? Dependendo ali da classe de ativo, dependendo do seu perfil de investidor. Então, agora, você vai entrar no modo aula, você vai pegar um papel e uma caneta, porque quem escreve aprende 2 vezes mais, tá? Não tenha preguiça, vai lá, dá um pause aqui, vai lá, pega o papel e a caneta para você anotar. E agora partiu o computador, tá bom? A partir de agora vocês vão ver a tela do meu computador e a gente vai começar a aula. Então vamos lá. Eu nem vou falar da poupança, tá? Porque, cara, poupança nem é investimento, tá bom? Nem vou falar sobre ela. Se você tem dinheiro na poupança, eu quero saber. Comenta aqui embaixo se você tem. E se você tiver, eu te garanto que até o final da Semana do Jovem Investidor você não terá mais, beleza? Então vamos lá. Vamos começar com o CDI. CDI é Certificado de Depósito Interfinanceiro ou Interbancário, tá? E ele é o principal benchmark. O que é benchmark? É o principal parâmetro da renda fixa. Então, para a gente saber se a nossa carteira de investimentos está indo bem, se os nossos investimentos em renda fixa estão indo bem, se algum fundo de renda fixa está indo bem, geralmente o principal benchmark é o CDI, tá? E quanto está o CDI hoje? Vou colocar aqui. CDI hoje está 1,9, tá? Carol, onde a gente consulta isso? Se a gente entrar aqui no site da Bovespa, a gente encontra, olha só, aqui em cima, taxa DI 1,9. DI é a mesma coisa que CDI, tá? Ou seja, se você tem algum investimento atrelado ao CDI e esse investimento paga 100% do CDI, quer dizer que ele vai te render ao ano 1,9. É bem pouquinho, tá? Isso aqui bruto, tá? A gente nem tá descontando ainda o imposto, tá? Que geralmente a maioria dos investimentos aqui a gente vai ter que pagar o imposto de renda. Então, vamos falar agora do rendimento. Então, eu peguei o rendimento do CDI de 2005 até hoje. E aí, deu um rendimento de 472,47, tá? Um retorno médio, retorno anual, de 12,34. Aí você vai falar assim, pô, Carol, retorno bom, né? Se o CDI hoje está 1,9, mas o retorno anual médio foi de 12,34, é um bom retorno. Sim, foi um bom retorno. Por quê? Porque isso dificilmente vai acontecer daqui para frente. Como que eu posso te falar isso? Por que eu estou te falando isso? Porque existe uma coisa no mercado financeiro chamado DI futuro, que é o CDI futuro, né? Então já existe, o mercado já tem uma expectativa de quanto estará o CDI nos próximos anos. Olha só, vamos dar uma olhadinha na prática aqui. Eu vou colocar aqui o código DI1F. Vamos dar uma olhadinha no 2025, quanto que tá? A expectativa do CDI futuro para 2025 está em 7,46. Tá vendo aqui? 7,46. Então essa é a expectativa do CDI anual. Vamos dar uma olhadinha no de 2030.
8,36. Então, isso aqui é a expectativa do CDI para daqui 10 anos. Ah, Carol, mas pode mudar? Sim, pode mudar, mas o nosso parâmetro hoje é esse aqui, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque dificilmente o CDI vai entregar todo esse retorno que entregou de 2005 até hoje, que foi 474%, tá? Então, para quem hoje busca rentabilidade, precisa rentabilizar o seu dinheiro, não tem como, precisa correr mais risco. Foi-se a época que a gente ganhava dinheiro fácil com renda fixa. E agora vamos falar da próxima classe aqui que eu separei, que é fundos imobiliários, nossos queridinhos FIIs, tá? Então vamos lá. Aqui, para passar esses dados para vocês, eu me baseei no IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários do Brasil, tá? Ele representa ali, na média, uns 80 FIIs. Então, o resultado do IFIX é a valorização dos FIIs, mais o reinvestimento dos dividendos, tá? E aí eu peguei esse dado desde 2011, que desde quando existe o IFIX, tá? É um pouco mais recente fundos imobiliários no nosso país. Então, esse índice começou ali em 2011 e até hoje entregou mais ou menos 181%, ou seja, um retorno médio anual de 10,88%, tá? Ah, Carol, e como eu vejo essa informação? É muito simples, é só você colocar aqui no Google IFIX, né? E aí ele vai aparecer aqui para você, tá? Você pode até colocar aqui período máximo, você consegue ver o gráfico e tudo mais, tá? E ele é medido por pontos, tá? Então tá aqui, hoje a cotação dele está em 2.834 pontos. E o legal é que hoje a gente tem uma ETF que replica esse índice aqui, tá? Mas também existem fundos imobiliários que vêm conseguindo ter uma performance bem acima do que o IFIX, tá? Ou seja, se você montar uma carteira de fundos imobiliários, uma boa carteira de fundos imobiliários, você vai conseguir bater o IFIX, ou seja, entregar um retorno acima do IFIX. É até legal eu falar isso, os alunos dos jovens, por conta da parceria com a iHub Investimentos, recebem relatórios da Eleven, que é uma das melhores e maiores casas de análise do país, já com isso tudo pronto. Então já vem lá a carteira de FIIs que eles recomendam, tá? Então é bem legal, mas isso eu vou falar só lá, bem lá no final da Semana do Jovem Investidor, tá? Foi só uma observação aqui. Então, vamos lá, novamente, um ótimo retorno, né? Um retorno médio anual de 10% com fundos imobiliários é um retorno legal, tá? Aqui eu tô sendo bem realista com vocês, tá? Esquece esse negócio aí, se alguém te falou de retorno taxa fixa, né? Receber 10% ao mês, 15% ao mês, isso é pirâmide, isso é crime, tá? Você está sendo enganado. Então, vamos lá para o próximo agora, vamos falar um pouquinho de Bolsa Brasil, tá? O que é Bolsa Brasil? É o nosso querido Ibovespa, né? O Ibovespa tem na média ali umas 100 empresas, as principais com maior liquidez, é o principal parâmetro da nossa bolsa aqui, tá? E eu peguei o rendimento desde desde 1999, tá? Até hoje. E tá na média ali de uns 708%, tá? Até hoje. E o retorno médio anual ficou também em 10%. Só que, prestem muita atenção agora. Para tudo, presta atenção. Por que eu não gosto do Ibovespa, né? Existe uma ETF que replica o Ibovespa, que é o BOVA11. Eu, Carol, não gosto de BOVA11. Por quê? Porque eu conheço fundos de ações que conseguem facilmente bater o Ibovespa. Ai, coitadinho, ele apanha? Não. O que é bater o Ibovespa? No mercado financeiro significa superar o benchmark. Então, estou conseguindo bater o Ibovespa, estou superando o benchmark, o Ibov.
tá? E nesse caso eu conheço fundos que eu vou mostrar para vocês, fundos de ações que têm rendimentos até mesmo 5, 6, 7 vezes mais do que o Ibovespa. Eu vou dar um exemplo, tem um fundo de ações chamado RX Income, que ele FIA, que ele entregou um retorno desde 1999 de mais ou menos 6.500%. 6.500%, enquanto o Ibov estava entregando 700%, pessoal. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, se vocês investirem em um bom fundo de ações ou entenderem sobre o assunto e conseguirem montar a própria carteira de vocês e gerir, vocês vão conseguir um retorno muito acima do que o Ibovespa. E por que isso acontece? Porque o Ibovespa é muito concentrado no setor financeiro e também tem muita commodity, né? Petro, Vale. Então, só esses dois setores já são quase 45% do índice, né? Então, não é um índice bem diversificado, tá? Então, é por isso que eu não gosto do BOVA11, não invisto. E caso você tenha ali um capital, partir ali de R$500, você já consegue investir em um ótimo fundo de ações, tá? E lembrando, esses fundos que eu tô falando, eles entregam mais retorno correndo menos risco do que o Ibovespa, tá? Porque tem muita gente que fala assim, Carol, mas o fundo de ações tem mais risco. Depende. Depende por quê? Eu conheço fundos de ações que historicamente correu menos risco do que o Ibovespa e entregou mais retorno do que o Ibovespa, tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso depois. Vamos aqui para o próximo, vamos falar um pouquinho de Bolsa Americana, né? Que agora todo mundo fala, mas antes ninguém falava, né? Bolsa Americana, tá? Como que faz para a gente investir na Bolsa Americana? A gente vai se expor ao S&P 500, que é o principal índice. Aqui no Brasil é o Ibovespa, lá nos Estados Unidos é o S&P 500. É um conjunto ali no índice de 500 empresas, tá? Então, olha a diferença. Aqui no Brasil, o Ibovespa deve ter umas 100. Lá nos Estados Unidos são 500, ou seja, o índice lá é muito mais diversificado. Segundo, lá nós temos as principais empresas do mundo, melhores empresas do mundo, grande parte está lá nos Estados Unidos. Então, para bater o S&P 500 é muito mais difícil, não é qualquer gestor que consegue, é muito difícil mesmo. Então, para a Bolsa Americana, você investir em um ETF, em um fundo que replica o S&P 500, você já vai estar ótimo, tá? Já vai estar muito bem na fita. Então, eu peguei aqui o retorno da Bolsa Americana, vocês vão até se assustar. Por quê? Porque a Bolsa Americana existe desde eu peguei aqui, né, desde 1802, tá? Peguei até 2012, tá? Ou seja, a rentabilidade que eu vou mostrar aqui é muito alta, né? Só que nenhuma tartaruga viveu tudo isso, né? Para aproveitar toda essa rentabilidade, tá? Porque ali tá dando, né? 200 anos, né? Muita coisa. Então, eu peguei a rentabilidade aqui, que é de 70.499.900. É isso aqui mesmo, tá? Não se assustem. Então, qual que é o retorno? Retorno médio anual, tá? Isso aqui é retorno real, tá? O que é o retorno real? Descontando inflação. Vai dar na média ali 6,2, tá? Sem descontar a inflação, vai dar um retorno médio anual de 10%, tá? Então, assim, a principal bolsa do mundo, onde tem as melhores empresas, se você investir no S&P 500, tá? No longo prazo, você provavelmente vai ter um retorno médio, historicamente, é isso que nos mostra, né? De 10% ao ano, tá? Existem investidores que conseguem mais? Existem, mas são os melhores investidores do mundo, né? Tipo Warren Buffett,
George Soros, enfim, são uns caras assim, fora da curva, muito fora da curva, tá? Então a gente vai se basear nisso aqui que é plausível para todo mundo, tá? E hoje você consegue investir em bolsa americana com R$100, tá? Só fazendo aqui falar um pouquinho, né? Bolsa americana com R$100 dá para começar. Bolsa Brasil, bons fundos de ações aí, a partir de R$500 já dá para começar. Ou você pode começar a comprar ações diretamente e aí você nem precisa de R$500. Com R$100 você já pode começar. Fundos imobiliários, a ETF que replica o IFIX dá para começar com R$10, 10, R$11. Se você quiser comprar um fundo imobiliário, na faixa de R$100, R$150, você já consegue comprar uma cota. Investimentos de renda fixa, mesma coisa. Tesouro direto ali de R$40, R$100 você já pode começar. E também se você quiser investir em CDBs, alguns fundos de inflação, por exemplo, a partir de R$100 também tem. Então assim, jovem, não tem desculpa, sabe, para você não estudar isso aqui e também não investir. Tá? Se você trabalha, se você consegue poupar um pouquinho ali no final do mês, nem que seja 10% do que você ganha, né? Não gasta tudo, né? Se você tem essas condições de pagar todas as suas contas e tudo mais e sobrar um pouquinho, invista, tá? Invista porque no longo prazo você vai ter excelentes retornos, como eu estou mostrando aqui para vocês. São rentabilidades muito altas, né? Bolsa americana, olha isso, Bolsa Brasil, falei para vocês, tem fundos que entregaram aí 6.000%, né? Então, não deixa para amanhã, tá? E agora, né? Acabei de falar, não deixe para amanhã. Então, você vai começar hoje. Agora eu vou começar aqui os passos práticos para quem está acompanhando a Semana do Jovem Investidor e está começando do zero e está mais perdido que segue um tiroteio, tá? Então, começar aqui do zero, do total zero para vocês na prática. Passos práticos. Lição de casa, tá bom? Anota aí. Então, primeira coisa, né? Primeira coisa, reserva de emergência. Não adianta você querer investir, não adianta você querer sair comprando bitcoins, não adianta você querer comprar ações se você não tem reserva de emergência, tá? Você precisa de uma reserva. Por quê? Se você não tem uma reserva, pode acontecer igual aconteceu aí há um ano atrás. Um monte de gente entrou na bolsa, veio o coronavírus, a bolsa despencou, caiu lá para baixo e a pessoa teve que resgatar com prejuízo, porque não tinha reserva de emergência, tá? Então não cometa esse erro, tá? Estou te avisando aqui. Então vamos lá. Por que ter uma reserva? Né? Primeiro, para você não depender de banco. Quando você precisar de algum dinheiro, você vai pegar da sua reserva. Você não vai pegar um empréstimo lá que o banco vai te cobrar 5, 7, 9% ao mês. Segunda coisa, como que a gente faz o cálculo disso aqui? Tá? Então você vai pegar, geralmente, né? O pessoal sempre fala aí em 6 meses do seu custo fixo, tá? Mas isso depende. Se você é jovem, é solteiro, mora com os pais, não tem muitas contas para pagar e tudo mais, pode ser 3 meses. Agora, se você já é mais velho, já tem uma família, se sente mais confortável aí com uma reserva de 1 ano, beleza, entendeu? Você tem que definir isso. Então, o padrão aí que o pessoal sempre fala, né? Os investidores é 6 meses. Então, você vai pegar seu custo fixo e vai fazer por 6 meses. Como assim? Custo fixo, sei lá, vamos supor que você tem um custo aí de 2.000 por mês, tá? Então, você vai fazer 2.000 vezes 6, vai dar 2, 4, 6, 8, 10, 12 mil, tá? Então, R$12.000 é a sua reserva de emergência, esse é o primeiro passo, tá bom? Se você fizer isso, você vai estar à frente de milhões e milhões e milhões e milhões de brasileiros, tá? Porque a maioria não tem nenhuma economia, tá? Então, vamos lá. Onde a gente vai aplicar esse dinheiro? A gente tem 3 opções, tá? Primeira, Tesouro Selic. Segunda, CDB com liquidez diária. Ou terceira, um fundo
DI, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com Tesouro Selic. Tesouro Selic é uma das modalidades do Tesouro Direto. É uma das, existem várias, tá? É a mais conservadora porque ela é pós-fixada. Como assim pós-fixada? A rentabilidade do Tesouro Selic vai depender da taxa Selic, tá? E quanto está a taxa Selic hoje? A taxa Selic hoje taxa Selic meta está em 2%. Só que o seu título não vai render a taxa Selic meta, ele vai render a taxa Selic over. E a taxa Selic over está em 1,9, tá? É sempre 0,10 ali abaixo. Então, o seu investimento em Tesouro Selic bruto vai render 1,9, que é a mesma coisa que o CDI. Exatamente. Então, vai render muito próximo ali. O investimento mínimo do Tesouro Selic está na faixa de 100, 110 reais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, Tesouro Selic 2027 está R$ 105 reais, tá? Na média ali para você comprar o valor mínimo, tá? Para você fazer um investimento. Agora vamos falar aqui sobre o CDB, tá? CDB com liquidez diária. No CDB, a gente vai estar emprestando dinheiro para o banco, tá? O CDB quem emite é um banco. E aqui no caso, a gente sempre tem que buscar um CDB com liquidez diária, que a gente consegue resgatar a qualquer momento. Lembrando que nenhum desses 3 investimentos a gente consegue resgatar em finais de semana ou em feriados, tá bom? Então, se você sente essa necessidade de ter algum resgate ali no final de semana, assim, o ideal é que você deixe uma quantia na poupança, tá? Então, aqui, o CDB com liquidez diária, ele tem que pagar no mínimo 100%, 100% do CDI. Se ele não pagar isso aqui, cara, sai fora, não compensa. Porque hoje, qualquer CDB aí do Banco Inter, Nubank, enfim, até outros bancos, né, eles pagam 100% do CDI. Então, o mínimo que precisa render é 100% do CDI, que é equivalente a 1,9 ao ano. E por último, a gente tem o fundo DI, tá? O fundo DI é gerido, então tem um gestor por trás cuidando, né, daquele fundo e tudo mais. E DI é a mesma coisa que CDI, ou seja, é um fundo no qual grande parte, né, 95%, assim, um número bem alto, está atrelado ao CDI. E o que eu mais gosto, tá? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é o fundo Trend DI da XP. Por quê? Ele é um fundo bem simples, tá? É um fundo que geralmente o gestor vai pegar o capital e vai investir em Tesouro Selic, tá? Ele pega esse dinheiro e coloca lá no Selic, tá? Então, eu gosto desse porque é o que eu mais gosto, por 2 motivos. Primeiro, taxa zero de administração, né? Eu não vou ficar pagando taxa de administração para deixar meu dinheiro no fundo DI. E a aplicação mínima é de R$100. Então, hoje no Brasil, esse aqui é o que eu conheço que é mais acessível, né? Que é R$100. Existem outros? Existem, mas ali tem um outro que eu conheço que é a partir de R$500. Então, não é tão acessível para o brasileiro. Então, por isso que eu gosto muito desse fundo aqui, Trend DI Simples. Não é uma recomendação de investimentos, tá? Aqui, todo o conteúdo que eu estou passando aqui é de forma educacional. Então, aqui para a gente resumir, né? E vocês entenderem aqui um pouco mais sobre esses 3 investimentos. Aqui o foco, pessoal, não é eu explicar detalhadamente todos os detalhes de tudo isso aqui, não. Eu quero passar para vocês a minha filosofia e a minha metodologia, tá? Então isso aqui é uma introdução para quem está começando do zero, né? Para que consiga acompanhar as próximas aulas, tá? Mas o foco aqui não é entrar em detalhes e tudo mais. Esses detalhes, essas outras informações, vocês conseguem no Google, no próprio canal dos jovens do Jovens no YouTube, vocês encontram vídeos somente sobre Tesouro Selic, somente sobre CDB, tá bom? Então, o foco aqui não é esse, beleza? Então, vamos lá. Fazendo aqui um resumo rápido, qual aqui é mais seguro, né? Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo. Depois vem o fundo DI, que é
tem uma gestora por trás, então mesmo que a gestora venha a quebrar, acontecer alguma coisa do tipo, seu dinheiro está seguro, só vai ter que transferir para uma outra administradora ou gestora. E por último, o CDB, que está atrelado ao banco, né? E nesse caso é até 250 mil que protege, tá bom? Por investidor, 250 mil reais. Valor mínimo eu já falei para vocês aqui, Tesouro Selic na faixa de 100 reais, CDB, o CDB do Banco Inter, por exemplo, que é 100% do CDI, tá 100 reais também. A gente tem o Nubank, que paga também 100% do CDI, não tem valor mínimo, e o Fundo DI a partir de 100 reais. Muito importante, prestem atenção, liquidez, tá? Isso aqui para mim é uma das coisas mais importantes, por quê? O rendimento é muito parecido disso aqui, pessoal. Vai mudar assim, cara, vai mudar centavos, vai mudar alguns reais, tá? Em um prazo de 1 ano. É bem pequena a diferença. Então, uma coisa importante aqui é a liquidez, porque o Tesouro Selic é D+1, ou seja, só no dia seguinte e pode demorar até 48 horas, dependendo do horário que você pede o resgate. Já o CDB com liquidez diária é D+0, é no mesmo dia. E o fundo DI também é D+0. Então, algumas pessoas preferem D+0. Então, por exemplo, eu, Carol, hoje eu deixo tá mais ou menos metade da minha reserva no Tesouro Selic, porque eu comecei a investir em Tesouro Selic em 2017, então eu não mexi, tá lá. E os outros 50% tá, ou fica em CDB, eu costumo deixar no CDB do Banco Inter, ou eu deixo naquele fundo DI lá da XP, tá bom? Então eu não deixo tudo em um lugar só, principalmente por conta do probleminha que a gente teve ali com o Tesouro Selic em setembro do ano passado, por conta da pandemia e tudo mais. Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão vai estourar o tempo aqui dessa aula, mas depois vocês podem dar um Google aí que vocês vão ver que deu um probleminha e tudo mais, de liquidez e tal. O Tesouro Selic chegou a ficar um pouquinho negativo, coisa que não acontecia há muitos e muitos anos, tá bom? Então, para evitar isso, hoje eu deixo uma parte ou no fundo DI ou no CDB. Beleza? Então, reserva de emergência é isso, tá? Eu já te dei um norte aqui, depois você dá uma estudada com mais calma e, cara, já começa, tá bom? E como que você vai começar? A gente precisa abrir conta em uma corretora de valores, a gente não vai investir por um bancão, tá bom? E por quê? 3 motivos. Primeiro, a gente tem é como se fosse uma prateleira de mercado, então a gente tem opção a vários produtos, a vários fundos de investimento que no banco a gente não tem acesso, tá? Então, eu sempre dou esse exemplo da prateleira de mercado. Segundo, rentabilidades muito mais atrativas do que o banco. O banco tá cagando para os seus 100 reais que você tem para investir. Desculpa aí te decepcionar, mas o banco não tá nem aí para os pobres, para quem tem pouco capital, tá bom? Se você tem 500 mil, aí sim o banco começa a te olhar diferente, tá? Porque aí você vai ter ali um gerente ali para sua conta de investimentos, aí começa a melhorar. Então, as corretoras oferecem mais rentabilidade, tá bom? Rentabilidades mais atrativas. E por último, taxas, né? Cara, tem bancos aí que cobram umas taxas absurdas. Então não faz sentido nenhum você ficar pagando essas taxas, tá? As corretoras têm taxas muito melhores, tanto para fundos de investimento como para ações, né? Corretagem para quem quer comprar ações e tudo mais. Então não faz sentido nenhum investir por banco. Você vai abrir conta em uma corretora de valores. Carol, é seguro? Isso aqui é outro medo das pessoas. Cara, você tem que abrir conta em uma corretora de valores que é regulamentada pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e pelo Bacen, tá? Então, as corretoras que eu vou falar aqui, todas são, tá? Mas, caso você queira depois olhar, é só você entrar no site da CVM, tá? E consultar essas corretoras, tá bom? Dá uma olhada na lista toda, tá? Mas as que eu vou falar aqui, elas são regulamentadas pela CVM. Então vamos lá, eu vou falar aqui as principais, eu não vou falar de todas, tá bom? E vou deixar claro que os jovens têm uma parceria com a XP Investimentos, tá? Como que é essa parceria, né?
Os jovens têm uma parceria, na verdade, com a iHub Investimentos, que é um escritório credenciado a XP. E por que eu tenho essa parceria com eles? Porque a gente tem um assessor exclusivo dos alunos dos Jovens na Bolsa, que é o Luan Nardi, tá? E a gente também tem os alunos, por conta da parceria, os alunos recebem relatórios da melhor casa de análise do país, relatórios Eleven, que são relatórios pagos e não custa barato, tá? Então é um puta de um benefício do curso que a gente oferece por conta dessa parceria, tá bom? Então, Carol, mas eu já tenho conta em outra corretora e tudo mais. Tudo bem, você não é obrigado a abrir conta na XP Investimentos, mas para você ter acesso a esses benefícios, caso você queira ser aluno do Jovem, você precisa ter conta lá, tá bom? Eu uso a XP Investimentos, hoje ela é a principal distribuidora de fundos de investimento do país, então os melhores fundos estão na XP Investimentos, a gente encontra todos eles lá, e é a maior corretora do país, tá? Mas a gente tem outras também, a gente tem Rico, corretora, que é da XP, tá? A Rico é da XP. A gente também tem, por exemplo, BTG, né? A gente tem, você pode abrir conta no BTG, caso você queira. A gente tem a Genial, tá aparecendo aqui, ó, para vocês, Genial Investimentos também. Enfim, cara, a gente tem várias. Tem Easy Invest, que a Nubank comprou, né? Então, assim, tem um leque muito grande de corretoras, tá? Agora, uma dica importante. Se você tá pensando em começar, tá pensando em investir em ações futuramente, né? Procure uma corretora taxa zero para ações. E quais são elas? Hoje a gente tem taxa zero. Banco Inter, então Banco Inter também serve como uma corretora de investimentos. Ah, Carol, mas é um banco. Tá, mas é um banco muito inovador, tá? Não é um banco igual aos outros. Então, o Banco Inter, ele tem plataforma de investimentos, ele tem taxa zero para ações, então também é uma ótima opção aí para quem está começando, tá? Então, as corretoras taxa zero para ações é Banco Inter, Toro, Clear, e a corretora Rico, tá? A Rico também zerou aí a sua taxa. Ou seja, resumindo, para investir em fundos imobiliários, ações, todas essas corretoras que eu citei são taxa zero. Questão de produtos de investimento, né? A XP ganha de todas aí, tem muitos produtos, mas o Banco Inter também vem adicionando muitos produtos no seu portfólio, a Rico também, então também tem uma quantidade legal aí de produtos. E por último, a questão do atendimento, aí não tem como, né? A XP, ela oferece essa assessoria, o BTG também oferece essa assessoria. Eu não sei como funciona, porque eu nunca usei o BTG, mas elas têm essa coisa do atendimento mais personalizado, né? Então, no Banco Inter, na Rico, na Clear, você vai ter no máximo ali um chat para você mandar mensagem e tudo mais e receber a resposta ali ou no chat ou no e-mail, tá? Então, anota aí, cara, você vai abrir uma conta em uma corretora, de preferência hoje, tá? Assista essa aula assim que acabar, abra sua conta na corretora se você ainda não tem. Esse é o primeiro passo, tá? Segundo, conta digital, tá? Você vai precisar abrir uma conta em um banco digital. Para quê? Para você transferir o dinheiro para a corretora. Você não vai ficar pagando TED, né, a todo momento para... Ah, cara, eu quero investir R$100, mas só o TED é R$10. Aí não adianta, né? Então, você vai abrir uma conta em um banco digital. Hoje, os principais são Banco Inter e Nubank. E qual a principal diferença para o investidor, tá? Que nós, investidores, devemos nos atentar. É que o Nubank, ele não tem plataforma de investimentos ainda, tá? Ainda. E o Banco Inter já tem. Então, quais são os benefícios, né? Primeiro, banco digital você não vai pagar taxa nenhuma, não tem taxa para o cartão de crédito, para abrir a conta, para fazer TED, enfim, não tem taxa. Fora que tem diversos outros benefícios que depois vocês podem procurar. E por que você tem que ter um banco digital? Você vai abrir conta, por exemplo, vamos supor que você escolhe o Nubank. Então, você vai abrir conta no Nubank, você vai fazer um TED sem custo para a sua corretora.
Ah, Carol, mas e se eu quiser investir pelo Banco Inter? Então você nem precisa abrir conta em uma outra corretora. Olha só que legal. Você já vai ter as duas coisas ali. Você já vai ter o banco digital e você também já vai ter a plataforma de investimentos. Mas caso você queira, por exemplo, investir pela XP Investimentos, você vai ter que ter a conta no Banco Inter, transferir o dinheiro para XP Investimentos para aí sim investir. E eu vou explicar rapidamente como é esse processo para quem é bem iniciante, tá? Para colocar o dinheiro no Banco Inter ou no Nubank, você precisa emitir um boleto com o valor que você quer colocar lá na conta, pagar esse boleto. Em até 2 dias úteis estará na conta do Banco Inter ou do Nubank. E aí sim você faz a transferência, que aí vai demorar alguns minutos, já está na conta da corretora, tá? Então, essa é uma das formas de colocar dinheiro nessas contas digitais, pagando um boleto. Você também pode fazer uma transferência, mas aí talvez não faça muito sentido, né? Por exemplo, você tem dinheiro no Bradesco e aí você quer transferir 5 mil reais para o Banco Inter. Se você pagar o TED, não faz muito sentido. O ideal é que você emita um boleto de 5 mil, pague o boleto e aí sim você transfere, assim, custo zero nessa transação. Ok? Beleza? Ah, Carol, mas agora tem o Pix, né? Bem lembrado, lembrei aqui agora. O Pix você não consegue fazer direto para uma corretora de valores ainda. Pode ser que daqui a alguns anos já seja permitido, mas hoje não é, tá bom? Então, infelizmente, você ainda não vai conseguir fazer um Pix direto para sua corretora. Bom, então anota aí, tá? Resuminho, tarefas práticas: abrir conta em uma corretora de valores, abrir conta em um banco digital e começar a sua reserva de emergência, tá bom? Na próxima aula, voltando aqui, né, para a ideia principal, que é você é único, seus investimentos também. Eu vou focar no que eu acredito ser mais importante sobre as principais classes de ativos. Então, Carol, você vai falar sobre todos os produtos de renda fixa? Você vai falar sobre todos os fundos de renda fixa? Você vai falar tudo sobre fundos imobiliários? Não. Como eu disse, o intuito dessa semana não é isso, tá? O intuito é passar a minha visão e a minha metodologia e o que eu acredito, onde eu acredito, né, ter as principais oportunidades, tá? Na minha visão. Então, por exemplo, renda fixa, né? Onde estão as oportunidades? Será que no pós-fixado, né? Selic vai subir aí, né? Até o final desse ano, Selic deve estar na faixa aí de 4%. As oportunidades estão no pré. Será que você é uma boa entrar no pré-fixado hoje? Ou talvez investimentos em inflação? Quais são as opções? Qual a melhor forma de se expor na inflação, na minha visão? Entendeu? É isso que eu quero passar para vocês, tá? São essas coisas que vocês precisam saber, porque sua teoria não funciona, cara. Entendeu? Informações de como funciona a tributação, essas coisas mais, né, mais teóricas, isso se encontra aí no YouTube, em qualquer lugar vocês encontram. Agora as pessoas do mercado financeiro, elas não emitem opiniões, e pior, pessoas que têm alunos, né, não emitem opiniões. Então o aluno fica perdidaço, ele só aprende a teoria, um monte de informação, mas na hora de montar a carteira de investimento dele, por exemplo, em renda fixa, ele não sabe. Tá, eu vou colocar mais no pré, mais no pós, será que agora é hora de comprar tesouro pré-fixado, entrar num CDB pré-fixado? Será que eu já não deveria estar me expondo à inflação desde o ano passado, já que a inflação já está em 5%, enquanto o CDI está na faixa aí de 2, 3, né? Só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Quanto tá o IPCA, a inflação dos últimos 12 meses? 5,19. Quanto tá o CDI? 2,3. Então, quem tá com dinheiro só no pós, tá perdendo dinheiro, né? Então, cara, isso é sério. Então, não perde a próxima aula, tá? Não perde a próxima aula, porque a gente vai falar sobre renda fixa. Eu já vou começar a falar sobre renda variável. Na próxima aula eu vou falar somente sobre renda variável, então a gente vai para o risco mesmo, mas é onde a gente tem aí os maiores retornos no longo prazo, tá? Então amanhã, 9 horas da manhã, eu libero a segunda aula da semana do jovem investidor.
Eu vou pedir, por favor, para você deixar um comentário aqui embaixo, colocando a sua opinião. Se essa aula te ajudou, se não te ajudou, o que você gostaria de ver nas próximas semanas. Coloca a sua opinião, coloca a sua dúvida também. Se você ficou com alguma dúvida, eu vou responder. Então, coloca aqui embaixo, tá? E é isso, jovens. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tô produzindo, fazendo tudo isso aqui realmente para ajudar vocês, independente de vocês se tornarem alunos dos jovens ou não, tá bom? Aproveitem, porque como vocês viram aqui não tem enrolação, né? Eu procuro passar conteúdo mesmo, entregar o meu melhor, o que eu sei de melhor para vocês, tá? Então não percam as próximas aulas e a gente se vê amanhã. Um grande beijo, tchau!